A situação da Starlink no Brasil está degringolando cada vez mais. Para quem acompanhou as minhas postagens no meu site areamilitaroff.com, percebeu todo um trabalho envolvendo algumas ordens judiciais de Alexandre de Moraes e algumas condutas tomadas pela Starlink, que a princípio disse que não iria bloquear nenhum sinal da rede X, que é uma rede também do bilionário Elon Musk, e de fato o Alexandre de Moraes bloqueou os ativos financeiros econômicos da empresa, forçando assim para que ela pagasse aquelas multas que o X, a rede X, não havia acertado com a justiça. De imediato, a Starlink ela disse que enquanto não liberarem os ativos econômicos da empresa, não iria cumprir nenhuma ordem da justiça, principalmente de Alexandre de Moraes. E alguns juristas que avaliam todo esse cenário de guerra econômica, guerra judicial, atestou que essa conduta de Alexandre de Moraes ela não foi certeira, porque uma empresa Starlink e a outra empresa, a Rede X, elas possuem CNPJs diferentes. Uma não tem qualquer tipo de relação com a outra, no papel, no CNPJ em si. Mas Moraes determinou que os ativos da Starlink ficassem congelados até que as multas sejam pagas da Rede X. Então, o que aconteceu posteriormente? O prazo efetivado por Moraes era de ao menos 5 dias para que todas as provedoras de internet bloqueassem o acesso exclusivo direto da Rede X em todo o território brasileiro. Só que a Starlink ela não cumpriu com essas obrigações, então Moraes, na terça-feira, 3 de setembro, determinou a apreensão, o bloqueio de carros e também de aeronaves e outros ativos físicos da Starlink aqui no Brasil. Uma determinação que atingiu em cheio a empresa Starlink, que Elon Musk teve que recuar. Será que ele amarelou de fato para essa determinação? Será que Elon Musk voltou atrás e vai agora cumprir as determinações de Alexandre de Moraes? Mesmo diante de tudo que ele vem fazendo, postando algumas determinações da justiça na sua plataforma X, será que de fato Elon Musk ele amarelou diante disso? Vou trazer aqui um resumo de tudo o que aconteceu nessa última terça-feira, onde a Starlink ela se pronunciou e disse que está cumprindo a ordem do ministro de bloquear totalmente o acesso ao X no Brasil. Na própria plataforma X, a empresa Starlink ela explicou que estava entrando com uma ação de recurso dentro do STF contra as determinações de Alexandre de Moraes e que o bloqueio do acesso ao X estava sendo cumprido. Dizendo que, através dessa postagem, dizendo que houve uma ilegalidade grosseira por parte do ministro que congelou os ativos econômicos e ainda a empresa ela destacou que, independentemente do tratamento ilegal dado ao Starlink, à empresa Starlink, no congelamento de ativos, por exemplo, estamos cumprindo a ordem de bloqueio de acesso ao X no Brasil. Mas o que isso representa? Por que será que Elon Musk de fato voltou atrás? De fato, analisando todo esse cenário, particularmente, eu acredito que Elon Musk amarelou? Não acredito que ele tenha amarelado. E tem alguns motivos que fazem com que ele retroceda algumas ações e posturas da própria pessoa e também da empresa Starlink, mediante o que o Brasil tem de importância para toda a América do Sul. Como assim? De fato, aqui no Brasil e na América do Sul, existem algumas unidades, estações da Starlink fisicamente presentes em território brasileiro, argentino, em outras unidades aqui na América do Sul, em algumas outras nações da América do Sul. Essas unidades, elas são chamadas pela Starlink de comunidades
Gateway. Elas possuem um total de 23 unidades Gateway espalhadas pelo Brasil, que são nada mais que portais. Esses portais ou receptores que possuem diversas estações com diversas antenas que recebem esses satélites, recebem esses sinais de satélites, a partir do que? Quando os satélites enviam informações para os usuários que possuem as antenas Starlink aqui no Brasil, esses sinais eles precisam ser reconhecidos, estabilizados pela própria Starlink. Então, quando esses sinais de satélite via laser ou outro tipo de banda chegam até esses receptores desses usuários, retransmitem esses sinais para os satélites da Starlink, que ficam margeando na órbita baixa da Terra, e o sinal que chega no satélite ele é retransmitido para essas unidades Gateway da Starlink baseadas aqui fisicamente no território brasileiro, e essas estações recebem, reconhecem esses sinais de fato de um usuário que tem esse direito, que tem essa licença e que ele possui determinada perfil de plano de consumo ou especificamente algum tipo de velocidade, e ele reconhece todas essas informações, retransmitem para os satélites da Starlink, e esses satélites da Starlink retransmitem esses sinais específicos e estabilizados para os usuários da Starlink que possuem essas antenas específicas. Tá? Então, esses 23 gateways, ou essas 23 estações portais aqui no Brasil, elas jamais poderiam ser bloqueadas, por exemplo, ou apreendidas, porque isso traria um bloqueio parcial ou total de toda a internet desses usuários aqui no Brasil, ficando às vezes dependente de outras estações espalhadas aqui na América do Sul. Eu fiz aqui uma análise, eu busquei os pontos específicos aqui na América do Sul da Starlink. Uma dessas estações ficam aqui na Argentina, na região de Falda del Carmen, na região do Chile. No Chile já possui uma quantidade muito maior do que propriamente da Argentina, 7 estações, e outra lá no Caribe, muito mais distante, em Curaçao. Então essas redes, essas estações Gateway, elas precisam de fato estarem funcionando para que a Starlink ela funcione aqui na América do Sul. Vejam só, se toda essa rede de estações, essas comunidades gateways aqui do Brasil forem apreendidas, bloqueadas pela Anatel, que havia ameaçado bloquear com uma ordem policial todas essas estações, de fato a Starlink ficaria sem possibilidade de estabilizar esses sinais. Outros técnicos e analistas sobre esse assunto dizem que poderia sim continuar a internet de uma forma mais limitada desses usuários, mas de forma limitada necessariamente não é aquilo que o usuário, numa área remota, por exemplo, ele havia contratado o seu plano para ter acesso a uma internet de qualidade. Outro ponto é que, retirando esses pontos gateways aqui do Brasil, a Argentina, por exemplo, o Paraguai, o Uruguai, ficariam também expostos a uma vulnerabilidade de uma instabilidade de rede da Starlink. Então, Elon Musk observou nesse ponto que arriscar não cumprir uma ordem judicial colocaria em risco, sem dúvida alguma, toda a estabilidade da rede de sinais internet via satélite da Starlink na América do Sul. Então, não é algo a ser descartado, não é algo que pode ser analisado de forma muito fria. Por quê? E como eu bem coloquei em um artigo que eu escrevi ao areamilitaroff.com, eu disse que o tráfego da comunidade Gateway da Starlink transita
pela rede global de malha laser da Starlink e utiliza os gateways da Starlink de alta banda larga operando em uma banda de espectro K delicada. Sendo assim, todos os satélites eles operam em órbita baixa da Terra e precisam necessariamente se comunicar com essas comunidades da Starlink, segundo o próprio site da Starlink. Ou seja, são comunidades físicas presentes que a Anatel entregou a licença anos atrás para que essas comunidades funcionassem de forma regularizada e de forma legal aqui no país. Então, consequentemente, haveria um grande problema de sinal em toda a América do Sul, não especificamente aqui no Brasil. Por isso que Elon Musk analisou junto com sua junta de engenharia, sua junta de especialistas, e observaram que seria muito arriscado deixar que a Anatel bloqueasse essas comunidades. Seria muito arriscado a Starlink perder esses sítios, essas estações terrestres aqui no Brasil. Então, é interessante também observar que, como eu havia dito, a internet ela não seria completamente suspensa, mas parcialmente e de forma muito instável. Ela permaneceria para os seus usuários. Inclusive, eu coloquei no artigo que a Starlink ela desenvolveu uma boa tecnologia, uma interessante tecnologia baseada em laser que pode contornar esse problema da falta de postos ou estações terrestres, por exemplo, no Brasil, e torná-la menos dependentes de gateways físicos, dessas comunidades gateways no Brasil. Seus satélites, por exemplo, de nova geração, como as versões 1.5 e 2.0, dependem de comunicação via satélite entre eles para conduzir informações e possivelmente retransmitir esses sinais para alguma unidade nos Estados Unidos, que não pode ser descartado. Tá? Então, este bloqueio do X pela Starlink foi uma jogada muito pensada por Elon Musk. É claro que ele não queria cumprir isso, que ele queria manter a sua postura, mas ele pensou em todos os usuários, tanto do Brasil quanto da América do Sul, que ficariam sem internet na rede mundial de internet, onde todos estão conectados e globalizados. E de fato isso colocaria em xeque a sua filosofia de vida, que é a liberdade de expressão. Se a Anatel bloqueasse essas estações e assim porventura a Starlink ficasse sem a possibilidade de uma transmissão de uma internet de qualidade, os seus usuários na América do Sul ficariam com certeza sem acesso à filosofia, sem acesso à luta que Elon Musk ele vem travando, que é o acesso à liberdade de expressão, acesso à liberdade da rede mundial de internet. Então era esta análise que eu queria trazer para vocês, espero que tenham gostado. Não se esqueça de se inscrever, ativar as notificações, curtir e compartilhar o vídeo para não perder nenhum conteúdo. E obrigado pela sua presença, nos vemos no próximo vídeo aqui no canal.